Seja bem-vindo ao Guardião do Cronos. Antes de começarmos essa jornada, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos segredos que o tempo insiste em esconder. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores enigmas da história da arte. Uma obra que ultrapassou os limites do tempo e se transformou em símbolo de mistério e genialidade. A Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, é observada por milhões de pessoas todos os anos, mas poucos percebem que talvez esteja diante de algo muito maior do que um simples retrato. O sorriso enigmático, o olhar penetrante e a paisagem distorcida ao fundo parecem esconder uma narrativa secreta. Muitos acreditam que Da Vinci, conhecido por ser um gênio à frente de seu tempo, codificou mensagens ocultas na pintura mais famosa do mundo. Mas que segredos são esses? Seriam pistas de sociedades secretas, códigos matemáticos ou até mesmo profecias? Hoje vamos desvendar juntos esse enigma que atravessou séculos. Prepare-se para enxergar a Mona Lisa de uma forma como você nunca viu antes. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa no início do século XVI, em pleno Renascimento, uma época marcada pela efervescência intelectual, científica e artística. Ele não era apenas pintor, foi engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto e até músico. Um verdadeiro polímata, que desafiava as fronteiras do conhecimento. A Mona Lisa, portanto, não é apenas uma pintura, é o reflexo de uma mente que pensava além de seu tempo. Diferente de outros retratos da época, a Mona Lisa apresenta uma naturalidade que parecia impossível para o período. A técnica do esfumato, criada por Da Vinci, deu vida a um rosto que parece mudar de expressão conforme o ângulo em que o observador se posiciona. A obra rompeu com a rigidez medieval e abriu portas para uma nova forma de representação. Porém, o que realmente intriga é que desde a sua criação, a Mona Lisa nunca foi vista apenas como um simples retrato. Ela foi envolvida em mistérios, sequestros, teorias e até obsessões. Ao longo dos séculos, a pintura se tornou mais do que arte. Virou uma mensagem cifrada. E a pergunta é clara: por que Da Vinci dedicou tantos anos de sua vida a uma única obra, carregando-a consigo até seus últimos dias? Alguns estudiosos afirmam que Leonardo considerava a Mona Lisa seu maior experimento, um testamento visual. Outros defendem que ali estava a chave para decifrar algo muito maior, um código que unia ciência, filosofia e espiritualidade. A obra, nesse sentido, pode ser lida como um livro aberto, mas escrito em uma linguagem que poucos conseguem interpretar. Esse contexto já nos mostra que Da Vinci não pintava apenas para agradar seus patronos. Ele pintava para enviar mensagens que só hoje, séculos depois, começamos a compreender. O sorriso da Mona Lisa é talvez o maior mistério da história da arte. Ele não é um sorriso comum, não é alegre nem triste, não é aberto nem fechado. É um sorriso que parece mudar diante de nossos olhos, como se fosse vivo. Alguns observadores afirmam que ele transmite serenidade, outros veem ironia, e há quem jure que há algo perturbador por trás dessa expressão. Essa ambiguidade é justamente o que torna o sorriso tão fascinante. Estudos científicos já tentaram explicar esse enigma. Pesquisadores de neurociência descobriram que o sorriso muda de acordo com o ponto de foco do olhar do observador. Se você foca nos olhos da Mona Lisa, o sorriso parece aumentar. Se olha diretamente para a boca, ele quase desaparece. Essa ilusão óptica, fruto da técnica do esfumato criada por Da Vinci, transforma a pintura em uma experiência interativa, séculos antes da invenção da tecnologia moderna. Mas será que Da Vinci queria apenas brincar com a percepção humana? Alguns estudiosos acreditam que não. Há teorias de que o sorriso carrega mensagens subliminares, como se fosse um código emocional. O enigma poderia simbolizar o equilíbrio entre luz e sombra, alegria e tristeza, vida e mistério. Uma representação da dualidade da existência que Da Vinci tanto estudava em seus cadernos. E como todo mistério, não faltam interpretações conspiratórias. Alguns dizem que o sorriso guarda uma chave oculta
para compreender segredos da alquimia. Outros acreditam que ele é um reflexo de sociedades secretas, como se fosse um símbolo deixado para aqueles que possuem conhecimento oculto. O sorriso, então, não seria apenas um detalhe artístico, mas um enigma intencional. O mais intrigante é que, após mais de 500 anos, ninguém conseguiu decifrar totalmente o que o sorriso representa. Ele continua a intrigar, hipnotizar e provocar debates. Talvez Da Vinci soubesse que a humanidade nunca encontraria uma única resposta. Talvez o sorriso seja justamente isso, um enigma eterno, um lembrete de que há segredos que nunca podem ser totalmente revelados. Ao longo da história, estudiosos, cientistas e curiosos examinaram a Mona Lisa em busca de algo além do que os olhos comuns podem enxergar. E o que muitos afirmam ter encontrado são símbolos, números e até letras ocultas em detalhes quase imperceptíveis. Os olhos da Mona Lisa, por exemplo, quando ampliados com tecnologia de alta resolução, revelaram marcas que parecem ser iniciais escondidas, L e V, supostamente representando Leonardo da Vinci. Mas alguns alegam que há mais. A letra S em uma das pupilas e até um possível número 72 no fundo da pintura. Para uns, tudo isso não passa de rachaduras naturais da tinta com o tempo. Para outros, é a prova de que Leonardo deixou uma mensagem para os séculos seguintes. Da Vinci tinha uma obsessão pelo segredo. Ele escrevia seus cadernos em escrita espelhada, dificultando que outros entendessem seus pensamentos. Esse hábito fez muitos acreditarem que ele nunca entregava nada de forma simples. Tudo precisava estar oculto, cifrado, protegido por camadas de mistério. A Mona Lisa, então, poderia ser lida como um código visual. O sorriso, os olhos, a paisagem, cada detalhe seria parte de uma mensagem maior. Talvez uma mensagem destinada a quem estivesse preparado para decifrá-la. Alguns estudiosos esotéricos defendem que Da Vinci era conhecedor de ensinamentos ocultos herdados de tradições antigas. Para eles, a Mona Lisa guarda proporções matemáticas ligadas à geometria sagrada, como a proporção áurea e o número de ouro. Esses códigos numéricos estariam embutidos não apenas no rosto da figura, mas em toda a composição da pintura. Para Da Vinci, a arte não era apenas estética, era ciência, era filosofia, era uma ponte entre o homem e o divino. A Mona Lisa seria, então, muito mais do que um retrato. Seria uma fórmula secreta. Há ainda os que acreditam que Da Vinci usava suas obras como um disfarce, para esconder informações proibidas de sua época. Conhecimentos de anatomia, astronomia e até conceitos de mecânica poderiam estar embutidos de forma simbólica. A Igreja, que dominava a Europa renascentista, censurava ideias que contrariavam sua doutrina. O pintor, portanto, encontraria na arte uma maneira de escapar da perseguição. O quadro se tornaria um cofre visual, um enigma para proteger informações que não podiam ser reveladas de maneira aberta. Assim, a Mona Lisa deixa de ser um simples retrato e se transforma em um verdadeiro manuscrito visual, escrito não com palavras, mas com símbolos, formas e proporções. E essa interpretação nos leva a pensar em algo ainda mais intrigante. Se parte desses códigos já foi percebida pela tecnologia moderna, quantos segredos ainda podem estar ocultos sob camadas de tinta esperando para serem revelados? Poucos se dão conta, mas atrás da figura enigmática da Mona Lisa existe um cenário que por si só é um enigma. Texto padrão A. Paisagem ao fundo não é um retrato realista de algum lugar conhecido. É um espaço distorcido, com montanhas que parecem irreais, rios que seguem trajetórias estranhas e caminhos que se perdem no horizonte. Essa composição, aparentemente secundária, já levantou inúmeras teorias ao longo dos séculos. Alguns acreditam que Da Vinci simplesmente inventou aquele cenário. Outros afirmam que a paisagem guarda códigos e símbolos ocultos, talvez até um mapa escondido dentro da obra. Ao observar a pintura com atenção, percebe-se que o lado esquerdo da paisagem está em um nível diferente do lado direito. Esse detalhe aparentemente insignificante cria a sensação de que o mundo retratado atrás da Mona Lisa está fragmentado,
como se fosse duas realidades que coexistem dentro do mesmo quadro. Essa estranha escolha de Da Vinci intrigou estudiosos, pois não havia lógica em representar um horizonte tão desigual. Teria sido apenas uma licença artística? Ou o gênio estava tentando comunicar que o mundo possui camadas ocultas, visíveis apenas para quem sabe enxergar além do óbvio? Teorias mais ousadas afirmam que Da Vinci poderia ter escondido um mapa no cenário da Mona Lisa. Alguns apontam semelhanças entre a paisagem e regiões da Itália renascentista, como a Toscana, enquanto outros enxergam formas que remetem a paisagens bíblicas ou até mitológicas. Há quem diga que os rios e caminhos desenhados por Da Vinci se conectam de forma a formar símbolos esotéricos, como se o pintor tivesse deixado uma chave visual para indicar locais de importância mística ou histórica. Outra interpretação fascinante sugere que a paisagem não retrata um lugar físico, mas sim um estado espiritual. Montanhas inalcançáveis, rios que se perdem no infinito e caminhos que não levam a lugar algum poderiam simbolizar a jornada da humanidade em busca do conhecimento. Da Vinci, fascinado por ciência e filosofia, talvez tenha usado o fundo da Mona Lisa para representar a dualidade entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Nesse sentido, a figura da Mona Lisa estaria no limiar entre os dois mundos, sendo ela mesma a ponte entre o visível e o invisível. O mais intrigante, no entanto, é pensar que esse cenário distorcido, escondido atrás do sorriso, pode ser a verdadeira chave da pintura. Talvez a Mona Lisa não seja apenas um retrato enigmático, mas sim um portal visual, uma janela aberta para ideias que Da Vinci não poderia expressar abertamente. A paisagem ao fundo seria o convite silencioso do gênio. Olhe além da superfície porque a verdade não está no óbvio. Um dos maiores enigmas em torno da Mona Lisa não está apenas em seu sorriso ou na paisagem ao fundo, mas na pergunta que ecoa há séculos. Afinal, quem é a mulher retratada por Leonardo da Vinci? A teoria mais aceita entre historiadores da arte é que ela seria Lisa Gherardini, esposa de um rico comerciante florentino chamado Francesco del Giocondo. Essa hipótese daria origem ao nome alternativo da obra, La Gioconda. Mas como em tudo que envolve Da Vinci, nada parece ser tão simples. Há quem acredite que a Mona Lisa não é apenas um retrato de uma dama da sociedade renascentista. Alguns estudiosos defendem que o rosto carrega traços que se assemelham ao próprio Da Vinci, como se o gênio tivesse deixado ali um autorretrato disfarçado. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que Da Vinci carregou a obra consigo por toda a vida, recusando-se a entregá-la a qualquer patrono. Se fosse apenas uma encomenda, por que ele manteria a pintura tão próxima até seus últimos dias? Talvez porque o quadro fosse, de alguma forma, um reflexo de si mesmo. Outros vão ainda mais fundo. Há teorias que sugerem que a Mona Lisa não é um retrato de uma única pessoa, mas sim a fusão de masculino e feminino, o equilíbrio perfeito entre opostos. Essa ideia se conecta diretamente ao fascínio de Da Vinci pela dualidade, pela harmonia dos contrários e pela busca da perfeição universal. O sorriso enigmático, então, poderia ser o símbolo dessa união, uma representação da androginia sagrada, uma imagem que transcende os limites da identidade individual. Além disso, alguns acreditam que a escolha do modelo ou da fusão de identidades não foi aleatória, mas intencionalmente ligada a sociedades secretas e ensinamentos herméticos. Da Vinci, cercado por acusações de heresia e sempre à frente de seu tempo, poderia ter usado a pintura para imortalizar símbolos que apenas os iniciados seriam capazes de compreender. Nesse contexto, a Mona Lisa seria um ícone espiritual disfarçado de obra de arte. Uma chave que abre portas para segredos proibidos. No fim, a verdadeira identidade da Mona Lisa continua sendo um mistério. Talvez seja Lisa Gherardini. Talvez Da Vinci tenha usado seu próprio rosto como molde. Ou, quem sabe, a figura seja uma construção simbólica que jamais poderá ser atribuída a alguém de carne e osso. O que é certo é que essa dúvida não é um acidente. Ela foi construída de forma meticulosa. Da Vinci sabia que séculos depois ainda estaríamos tentando descobrir quem realmente sorri
por trás daquela expressão. Para além da arte e da técnica, a Mona Lisa se tornou terreno fértil para interpretações ocultistas. Muitos acreditam que Leonardo da Vinci, fascinado por matemática, alquimia e filosofia hermética, embutiu na obra mensagens que não poderiam ser reveladas de forma direta. A figura não seria apenas uma mulher enigmática, mas uma construção simbólica repleta de segredos que só poderiam ser compreendidos por aqueles iniciados em conhecimentos esotéricos. A proporção áurea considerada a medida divina está presente em vários pontos da composição. Estudos de geometria mostram que o rosto da Mona Lisa, sua estrutura corporal e até mesmo os elementos do fundo obedecem a cálculos matemáticos quase perfeitos. Para os hermetistas, isso não é mera coincidência. Da Vinci estaria transmitindo a ideia de que a beleza e a perfeição da natureza são reflexos de uma ordem cósmica superior. Nesse sentido, a pintura seria uma metáfora visual do equilíbrio universal, uma representação do microcosmo humano dentro do macrocosmo do universo. Outra linha de interpretação associa a Mona Lisa a conceitos alquímicos. O sorriso ambíguo, que mistura serenidade e mistério, poderia simbolizar a união dos opostos, o solve et coagula, princípio fundamental da alquimia. A paisagem fragmentada ao fundo representaria a natureza em estado bruto, enquanto a figura central seria a síntese, a perfeição atingida pelo processo alquímico. Assim, a Mona Lisa não seria apenas um retrato, mas a personificação do próprio grande obra, o caminho da transformação espiritual e material que os alquimistas buscavam. Há também quem veja no quadro elementos ligados a sociedades secretas. Alguns estudiosos especulam que a pintura poderia conter referências ao Templo de Salomão, à tradição cabalística ou até a ensinamentos que circulavam entre grupos ocultos da época. O fato de Da Vinci ter mantido a obra consigo e não tê-la entregue como uma encomenda comum reforça essa visão. A pintura poderia ser um código interno, um recado cifrado destinado apenas a certos círculos de conhecimento, seja pela geometria sagrada, pela alquimia ou pelas possíveis conexões secretas. O que se percebe é que a Mona Lisa ultrapassa a barreira do visível. É como se cada detalhe fosse um véu, um convite para enxergar além da superfície. Leonardo não pintou apenas uma mulher, pintou um mistério. E talvez esse fosse o verdadeiro objetivo: despertar no observador a sensação de que está diante de algo maior, algo que escapa à compreensão comum e só pode ser decifrado por aqueles dispostos a mergulhar no oculto. Nos últimos séculos, a Mona Lisa deixou de ser apenas uma pintura famosa para se transformar em um dos maiores símbolos de conspiração e mistério da humanidade. No século XXI, o quadro passou a ser estudado com tecnologias avançadas, como exames de raio-x, câmeras de alta resolução e scanners 3D, revelando camadas ocultas sob a pintura visível. Essas análises mostraram que Da Vinci pode ter feito alterações sucessivas no rosto, reposicionando o sorriso e ajustando a expressão ao longo do tempo. Para alguns, isso prova que o artista não buscava apenas perfeição estética, mas que estava construindo uma mensagem que só poderia ser percebida por gerações futuras, como se deixasse um enigma intencionalmente inacabado. A explosão de teorias modernas ganhou ainda mais força com a publicação de obras como O Código da Vinci, de Dan Brown, que popularizou a ideia de que a Mona Lisa guarda segredos ligados a sociedades secretas, ao Santo Graal e até à linhagem de Jesus Cristo. Embora essas hipóteses sejam vistas por muitos como ficção, o impacto cultural foi profundo. Milhões de pessoas começaram a olhar para a obra de uma maneira diferente, como se ela fosse mais do que arte, um documento cifrado capaz de revelar verdades proibidas. Outro ponto que alimenta as conspirações é a própria aura de mistério que cerca Leonardo da Vinci. Muitos acreditam que ele tinha acesso a conhecimentos muito além de seu tempo, seja em anatomia, engenharia ou simbolismo oculto. Nesse sentido, a Mona Lisa seria sua obra-prima não apenas artística, mas também espiritual, carregada de mensagens que desafiam a compreensão racional.
Alguns pesquisadores afirmam que softwares modernos já detectaram padrões incomuns na distribuição das cores e nas camadas da pintura, sugerindo que Da Vinci poderia ter embutido símbolos geométricos invisíveis a olho nu. Além disso, existem hipóteses que afirmam que a obra ainda guarda segredos que só poderão ser revelados com tecnologias que ainda não possuímos. Alguns especulam sobre mensagens microscópicas, outras camadas de tinta escondendo símbolos, ou até pigmentos preparados com fórmulas únicas que poderiam mudar sob condições específicas de luz. Nesse imaginário conspiratório, a Mona Lisa seria como um cofre do tempo, programado para revelar seu conteúdo apenas quando a humanidade estivesse pronta para compreender sua mensagem. O fato é que, mesmo em meio a tantas análises, estudos e teorias, o quadro continua inabalável em seu silêncio. Talvez Da Vinci soubesse que o maior segredo não estava em uma resposta concreta, mas no fascínio eterno que a dúvida desperta. O mistério da Mona Lisa, reforçado pelas conspirações modernas, continua sendo uma provocação à curiosidade humana, um lembrete de que há enigmas que jamais se apagam, apenas se transformam ao longo da história. A Mona Lisa é mais do que uma pintura, é um mistério vivo. Por mais de 5 séculos, ela desafiou cientistas, historiadores, artistas e curiosos. O sorriso que nunca se revela por completo, a paisagem distorcida que parece um portal, os possíveis códigos escondidos sob camadas de tinta, tudo nela aponta para algo que vai além da arte. Leonardo da Vinci, um homem que parecia enxergar o futuro, sabia que sua obra não seria apenas contemplada, mas questionada, investigada e reverenciada como um enigma sem solução definitiva. Ao longo desta jornada, vimos que a Mona Lisa pode ser interpretada de muitas formas. Um retrato de uma dama florentina, um autorretrato disfarçado, uma fusão simbólica de opostos, ou até mesmo uma chave para mistérios alquímicos e sociedades secretas. O que torna a obra imortal não é apenas sua técnica ou beleza, mas a sensação de que ela guarda algo que ainda não conseguimos decifrar por completo. É como se Da Vinci tivesse deixado uma provocação. Vocês podem olhar, mas nunca terão todas as respostas. As conspirações modernas apenas reforçam essa ideia. Com tecnologias cada vez mais sofisticadas, conseguimos ver além das pinceladas superficiais, mas sempre encontramos novas camadas de dúvida, novos símbolos, novas perguntas. Talvez seja exatamente isso que Da Vinci queria: criar uma obra que nunca pudesse ser encerrada em uma única interpretação, que continuasse viva e inquietante geração após geração. Afinal, o que a Mona Lisa realmente esconde? Um código, uma profecia, um segredo sobre a humanidade? Talvez a resposta esteja diante de nós o tempo todo, mas oculta pelo olhar mais enigmático da história. O mistério é justamente o que mantém a obra imortal, como se a pintura tivesse um pacto silencioso com o tempo. Nunca revelar tudo, para nunca deixar de fascinar. E agora eu te pergunto, o que você enxerga na Mona Lisa? Apenas um sorriso sereno, ou o maior enigma já pintado pela humanidade? Deixe sua opinião nos comentários, e se você gosta de mergulhar nesses mistérios ocultos da história, inscreva-se no Guardião do Cronos e venha comigo desvendar os segredos que o tempo insiste em guardar.